Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Mais uma aula de português iniciando com primeira aula, né? Segunda aula do ano. Olha, tem muita coisa para a gente ver ainda. Segunda de muitas, né? Se Deus quiser. Bem, gente, já tivemos uma aula aí, mas na realidade foi uma aula introdutória. A gente falou um pouquinho aí sobre como vai funcionar, quais serão as disciplinas abordadas, a importância da convivência com vocês aqui nas aulas gravadas, a importância de baixar o aplicativo, né? O Class App, através do qual a gente vai passar algumas atividades para vocês, vamos passar alguns conteúdos, as correções também serão feitas lá, enfim. No Class App a gente vai estar trabalhando, usá-lo bastante, e vamos trabalhar utilizando a maior parte com vocês que estão assistindo as aulas gravadas, será pelo Class App. Então eu peço e solicito que vocês, por favor, baixem o aplicativo aí, por gentileza, gente. Baixem o aplicativo e utilizem, tá bom, gente? Utilizem porque vamos realmente precisar disso, tá? Como vocês não estão aqui para assistir às aulas presenciais, vocês precisam ficar se atentando aos avisos que serão postados no Class App. Por isso, nós pedimos a colaboração de vocês, todos os professores, nós pedimos que vocês baixem, tá bom, pessoal? Pois bem, vamos lá. Como já disse, professor David aqui, e a nossa primeira aula será sobre português. Temos aí semana que vem, teremos a nossa primeira aula de artes, tá bom? Professor, essa primeira aula de português, o que é que nós vamos ver, professor? Pessoal, um assunto que eu acho de extrema importância que vocês saibam é sobre a história do português, tá bom? A história do português. Muita gente acha que o nosso idioma ele é talvez original, né, do Brasil, mas na verdade não é. A gente tem dois português e o português entre aspas, né, original é o português de Portugal, né, que eles foram os colonizadores aqui do Brasil. Eles colonizaram o Brasil e trouxeram, em consequência disso, o seu idioma para cá. Não apenas os portugueses colonizaram o Brasil, mas também outros povos, tá? Os holandeses, por exemplo, também quiseram colonizar o Brasil, colonizaram uma parte, né, do Brasil, para ser sincero, uma parte. Enfim, isso aí vocês vão ver na aula de história com mais detalhes, tá bom? Geografia também, a gente vai abordar um pouco sobre isso, essa formação dos povos, né, geográficos, enfim. Mas, especialmente na matéria, na disciplina de história, vocês vão falar um pouco sobre a formação desse continente brasileiro, né? Como nós não temos aula de história hoje, né? A aula hoje é sobre português, não vamos focar muito em questão histórica, mas sim em como ocorreu essa formação do português, como se deu essa formação, como o nosso idioma ele foi formado, quais foram os aspectos que influenciaram e por que o português do Brasil é um pouco diferente do português de Portugal, porque há algumas mudanças, qual o melhor português, qual é o original, enfim. Todos esses aspectos aí a gente vai estudar também e a gente vai entender, tá bom? Primeiramente, como vocês sabem, deixa eu colocar aqui primeiro, português BR e português PT, tá? A gente tem aí PT e PT-BR, tá bom? PT, português de Portugal, PT-BR, português do Brasil. São as siglas que nós usamos aí para indicar o tipo de português. Professor, o português de Portugal ele é de fato diferente do português do Brasil? Escritamente falando e gramaticalmente falando, não. A mesma coisa, tá? Escritamente e gramaticalmente falando, é a mesma coisa, não tem mudança, ambos são o mesmo idioma, tá bom? Agora, foneticamente falando, sim. Foneticamente, ocorreram várias mudanças, né? E linguisticamente também. A gente tem várias variações linguísticas, a gente tem várias formas de expressar a mesma coisa,
a gente tem várias estruturas enquanto Portugal não. Tá? Por exemplo, aqui a gente usa o gerúndio. Eu estou fazendo. Lá eles usam uma outra estrutura que é com infinitivo. Eu estou a fazer. Tá? Usam a preposição a e o infinitivo do verbo. Estou a fazer. Eles não utilizam o gerúndio lá. Eu estou ensinando, estou a ensinar. É assim que eles falam. E fora também, claro, a questão da pronúncia. Né? Estou a fazer, né? Eles puxam muito o R, puxam bastante esse R. Então, sim, pessoal, o português de Portugal ele é diferente do português do Brasil em alguns aspectos, tá? Nem todos, mas de fato o português ele tem origem de Portugal, não é do Brasil. Antes a gente falava aqui o Tupi-Guarani, né? Quando colonizaram os índios, colonizaram os povos e aí trouxeram seu idioma como consequência disso. Tá bom? E aí seu idioma foi se espalhando, desenvolvendo, e até hoje ele está aqui, né? Talvez tenha desenvolvido mais que o português de Portugal, devido às variações linguísticas. Porque o que são essas variações linguísticas, professor? Aqui são as expressões, são as formas diferenciadas de dizer a mesma coisa, tá? Tudo isso são variações. Por exemplo, uma coisa que é muito comum é não colocar o S quando for plural. Vamos dizer assim, plural, por exemplo, aquelas pessoas estão ali. Isso é muito comum aqui no Brasil, aquelas pessoas, aqueles meninos. A gente não fala aqueles meninos, aquelas meninas, aquelas meninas. A gente fala assim. Então, isso é um exemplo de uma mudança, uma variação linguística que acontece. Tá bom? Isso acontece bastante. É considerado um erro? Sim, gente. Querendo ou não, gramaticalmente falando, está errado. Tá? O certo seria aquelas meninas, aqueles meninos. Mas a gente chama de variação. Tá bom? Essa variação é muito comum, especialmente aqui no Nordeste. Tá? E por ser muito comum, já é até considerado normal. Porém, ainda não é correto. Tá bom? Oficialmente falando, ainda não é correto. Então, isso quer dizer que se você falar isso, você vai cometer um erro. Bom, um outro exemplo dessa variação linguística é o você e o voz mercê. Você e o voz mercê. Tem muita gente que não sabia desse voz mercê. Gente, não existia você, tá? E muito menos vocês. Não existia. Você nem vocês não existia. Essa segunda pessoa, esse pronome de segunda pessoa do plural de singular não existia. O que existia era tu e vós, que até hoje é em Portugal. Tu, vós. São apenas esses dois que existiam, tá? Com o tempo, né, também tinha o voz mercê, né, que era a forma mais formal de se referir a alguma pessoa, né? Hoje é o senhor e a senhora, né? Mas antigamente as pessoas utilizavam voz mercê para usar de forma educada, tá bom? Só que com o tempo esse voz mercê ele ficou muito cansativo, né? Voz mercê, voz mercê, voz mercê. Aí o que aconteceu? Juntaram e formou o você, tá? Tiraram o voz, ficou vô, e tirou o mercê, ficou C. Você, tá bom? E também o vocês. Mas antes não, pessoal. Antes era tu e vós. Tá bom? Tu e vós. Mas hoje não, a gente não fala dessa forma, tá? O vós, por exemplo, a gente só encontra em quê? A gente só encontra em talvez na Bíblia, né? Aquelas Bíblias de versão antiga, né? A Shed, né? A nova versão literal, acho que essa daí acho que não tem mais, não usa mais o vós, enfim. Algumas versões antigas da Bíblia ainda utilizam esse vós, tá bom? Mas vós sois meus amigos, vós sois meus discípulos, enfim. Mas hoje em dia é muito difícil
vocês verem alguém utilizar o voz, tá? Na nossa comunicação diária, na nossa fala, a gente não vê ninguém usando esse voz aí, tá bom? Então, uma das mudanças que aconteceu com o português de Portugal e do Brasil é essa, né? A gente substituiu algumas palavras e passamos a utilizar outras palavras no lugar delas, tá bom? Vou mostrar um vídeo para vocês aqui da diferença, foneticamente falando, do português de Portugal e o português de Brasil, tá bom? Português. Então, hoje você vai ter a oportunidade de ouvir e perceber a diferença entre o sotaque brasileiro e o sotaque do português de Portugal. Nós vamos conversar sobre as diferenças entre o português brasileiro e o português de Portugal e vamos falar sobre algumas diferenças de vocabulário e sobre a experiência do Nuno morando lá no Brasil. Vamos lá? Nuno, de onde você é? Eu sou de Portugal, mais precisamente da cidade do Porto. Você é casado com uma brasileira, né? Com a minha querida amiga Fernanda. E você morou no Brasil por um tempo. E eu queria muito saber como que foi a sua experiência de morar no Brasil com relação à língua. Você teve alguma dificuldade de comunicação com os brasileiros? Você conseguia entendê-los bem? Eles conseguiam entender bem o que você falava? Como que foi essa experiência? Foi divertida. Fui sempre muito bem recebido no Brasil. Eu já tinha visitado algumas vezes o Brasil até que me mudei para lá, para São Paulo. Na comunicação, eu sentia que eu entendia 95% do que eu ouvia ao meu redor. Não era recíproco. O que eu mais ouvi nos primeiros meses foi "Oi?". Até que eu fui-me adaptando, usando a linguagem ou a adaptação do meu português de Portugal para o português do Brasil para me fazer entender. Então a quantidade de "oi" reduziu, então eu acho que tive sucesso. Então, eu gostaria de fazer uma brincadeira com você. Sim. Eu fiz uma lista de palavras usadas no português do Brasil, que eu sei que são diferentes em Portugal. Então, eu vou falar uma palavra em português brasileiro e eu quero que você me diga como que é essa palavra em português de Portugal. Ok. Então, vamos lá. Vou pegar minha lista aqui. Vamos começar, são palavras ou expressões, né? Frases. A primeira é café da manhã. Pequeno almoço. Eu adoro o pequeno almoço. Você tem o pequeno almoço e depois você tem o almoço. Ok? Legal. Fixe. Fixe. Ou giro. Giro, sim. Lugar. Sítio. É muito legal, porque sítio em português do Brasil é uma casa no campo. Em Portugal é qualquer lugar, é um sítio. Sim. Celular. Telemóvel. Muito bom. Menina. Rapariga. Rapariga no Brasil não é muito legal. Isso aí. Melhor não usar. Ônibus. Autocarro. Pronto, pessoal. Inclusive, foi uma piada aí, né, bastante comum com essa palavra aí, né? Menina, né? É melhor a gente não repetir. Mas, de fato, é bom vocês conhecerem isso, porque você vê como o conhecimento é importante, né? Às vezes a gente pode até arrumar uma confusão com um português
por ele ter falado essa palavra, que aqui a gente considera um palavrão, mas que para ele é super normal, tá? Então, certamente ele seria lixado, lixado por nada, né? Simplesmente por falar uma palavra que para ele tem um significado diferente. Então, essa é a importância da gente conhecer, gente, as diferenças. Na próxima aula a gente vai continuar, nosso tempo aqui acabou. A gente vai continuar, eu quero continuar elencando para vocês a diferença entre o português de Portugal e o português do Brasil, bem como o resto da formação. Hoje a gente entendeu algumas características sobre esse português. Basicamente, a mudança é mais no vocábulo, ou seja, no léxico, as palavras, tá? Algumas poucas palavras, né, como ele falou, sítio, né, que é lugar, né, pequeno almoço, que é café da manhã, enfim, são algumas palavras mudam e também vocês perceberam também o sotaque dele, né, sobre português, né, puxa muito R, já a gente não tem esse costume, a gente também vai entender o porquê disso, porque se eles trouxeram o idioma para cá, então por que a gente não reproduz o idioma da mesma forma que eles? Quais foram os aspectos que influenciaram nisso? O que é que fez a gente formar basicamente um idioma separado deles? O que causou isso? A gente vai também entender isso na próxima aula, tá bom, pessoal? Então, por favor, não faltem, compareçam, se liguem lá no Flashback, como eu já tinha dito para vocês, e vamos sempre estar colocando alguma coisa lá. Beleza, pessoal? Então, ó, prazer estar aqui com vocês. Próxima aula a gente continua falando um pouco mais sobre isso daí. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, gente. Tenham uma ótima semana, aproveitem bastante e vejo vocês na próxima aula. Tchau, gente. Até a próxima.